Conta um pouquinho primeiro da história, de uma história para vocês. Atrás de cada festival de dança, atrás de cada apresentação num palco, existe todo um processo de confecção de fantasia, de confecção da roupa, da construção de uma história que vai ao palco. E por trás de tudo isso sempre tem as pessoas que nem eu, que se dedicam de corpo e alma para fazer com que o mundo da fantasia aconteça num palco. E para isso precisamos ser hábeis, ter uma técnica de montagem para fazer com que cada coreografia tenha o seu brilho especial, né? E durante todos esses longos anos em que eu trabalho nessa área, eu tenho várias fantasias aqui que inclusive posso mostrar para vocês, que foram confeccionadas por mim, que passaram pelo meu ateliê para colocar brilho no palco, né? Aqui tem várias fantasias que vocês podem ver, fantasias de roupas para dança. Aqui tem fantasias já com escolhas de tecidos e materiais que foram usados para cada grupo, para cada dança que foi feita, né? Aqui a fantasia da lua. Aqui tem outra fantasia também que foi usada no palco. Fantasias que já foram bastante premiadas, bastante aplaudidas no palco, né? São várias e várias fantasias. Eu só não quero me alongar muito, quero só passar para vocês o que já foi feito, né? Aqui temos outra, já com escolhas do material que foi feito. Aqui temos uma de policial. Por trás de cada dança, de cada fantasia tem um quê especial, né, gente? Para a menina brilhar no palco, para fazer o sucesso no palco, sempre temos um artesão, alguém por trás para poder. Isso aqui foi o Bobos da Corte. Fantasia foi usada pelo Instituto Municipal de Belas Artes no ano de 2008, essa fantasia. Aqui temos outra que é um tchutchu de bailarina também. Essa aqui foi feita para a Academia Biocenter. São as Anitas Garibaldi, foram muito premiadas. Ganharam várias premiações, inclusive de figurino. Se apresentou pelo Brasil, Santa Catarina, vários lugares de dança, vários festivais de dança, né? Aqui temos outro tchutchu de bailarina. Esse aqui é um balé clássico. É um tchutchu de balé clássico. Isso aqui são damas de companhia, também foi uma fantasia feita para o Instituto Municipal de Belas Artes. Aqui temos mais uma. Aqui temos uma outra também que foi feita para a baliza de uma banda de música do Instituto Municipal de Belas Artes também, gente. Aqui temos uma também que foi confeccionada, é a fantasia do violino, também para o Instituto Municipal de Belas Artes. Aqui também temos outra fantasia. Esta também é Instituto Municipal de Belas Artes. Aqui, dança moderna, também da professora Bruna. Também já com material, escolha do material. Aqui os Homens de Lata, que também foi confeccionado. Festival de Alice no País das Maravilhas. Esta aqui também foi feita em 2011. Instituto Municipal de Belas Artes também. Esta aqui também foi outra, uma de pirata. Também foi confeccionada para a Academia de Dança. Aqui temos outro modelo, certo? Aqui tem a escolha do material também. Aqui também foram fantasias infantis, não é? Dos meninos e meninas. Aqui tem uma. Isso tudo, gente, é feito, não é uma criança para cada fantasia. Geralmente são grupos, né? Cada fantasia é um grupo
são várias crianças no mesmo grupo, tá bom? Então, geralmente são 8, 10, 12, 15, 14, 20, 22. Isso para cada menina que a gente confecciona, tá bom? Aqui temos mais uma também. Aqui temos a fantasia tamanho normal do Homem de Lata, também que foi confeccionado, inclusive martelos e tudo. E aqui a última, uma de policial. Bom, no momento o que eu tenho aqui é para mostrar para vocês de tudo que já foi feito, não é? Vídeo aula, vou tentar ensinar vocês a montar uma fantasia, tá bom? Então, vamos escolher uma fantasia prática e uma fantasia que é muito usada na dança, principalmente na dança clássica. Então, vamos escolher de fazer um tchutchu para uma dança clássica, tá bom? Vamos ver o material, escolha de material. E vamos tentar fazer tentar passar para vocês, porque não sou professora, né? Mas vamos tentar ensinar a montar um tchutchu para bailarina, para dança clássica, tá bom? Nós vamos precisar de material. Nós vamos usar uma malha, a princípio com elastano, para fazer o corpo da malha. E vamos usar, que aqui inclusive já estão cortados e separados, tule, né? São vários tules, são 6 camadas de tule que a gente vai usar para essa fantasia, tá bom? Então, primeiro a gente precisa calcular a elasticidade do tecido. Geralmente, para bailarina, vamos usar tecido sempre com elastano, porque toda a dança tem movimento. E para ela ter movimento, ela precisa de elasticidade. Porque se fizermos uma fantasia num tecido sem elasticidade, a menina não consegue dançar, não consegue se movimentar, fica muito desconfortável e não tem movimento. Ela pode até acontecer de romper a fantasia conforme os movimentos executados pela dança, tá bom? Então sempre deem preferência, principalmente para a parte do corpo, em tecidos com elastano. Então aí nós temos que calcular a porcentagem do tecido que vamos trabalhar, tá bom? Como faremos isso? Vamos pegar a fita métrica, usaremos 10 centímetros da fita métrica em cima do tecido, que nem estou mostrando aqui para vocês. 10 centímetros da fita métrica no tecido. Bom, aí 10 centímetros deu aqui. O que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui onde deu os 10 centímetros e vamos ceder o tecido e ver na fita métrica até onde ela vai. Ó, no momento aqui, a fita métrica nos mostra que ele cedeu até o número 14. Então, ela tem 40% de elasticidade. Aí, isso nos leva em conta de que temos que fazer as medidas da menina 40% menos, para aproveitar a elasticidade do tecido. Podemos botar um pouquinho menos, uns 30% a menos na elasticidade, tá bom? Então, vamos começar a preparar a malha que vamos usar nessa fantasia, tá bom, gente? Vamos arrumar o tecido. Aqui nós vamos dobrar o tecido ao meio, onde nós geralmente usaremos pelo lado do avesso do tecido, tá bom, gente? Vamos usar o avesso do tecido, porque como vai precisar ser riscado, não podemos correr o risco de deixar marcas na malha, tá bom? Vamos usar o lado avesso do tecido. Aí, vamos usar um giz para marcação da costura, tá bom? Tesoura. Vamos precisar também de uma fita métrica. Vamos calcular a medida da menina. Vamos fazer uma fantasia para uma menina em torno de... Vamos fazer para uma menina em torno de 65 centímetros de busto, tá bom? Vou fazer para vocês um desenho aqui do que nós vamos cortar. Isso tudo, quando a gente está trabalhando numa fantasia, é tudo desenhado, tem que saber desenhar, saber cortar, saber montar, tá bom, gente? Vamos ver uma caneta, que deve ter por aqui.
Tá meio bagunçado, mas sempre tem. Aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós temos que ter, em primeiro lugar, as medidas da menina. Seria busto, 65, cintura, medida da cintura, quadril, altura do corpo. Essa altura do corpo, gente, quando vai medir uma menina para fazer uma malha, essa altura do corpo ela parte de cima do ombro até bem no meio da perna, tá bom? Toda a altura do corpo geral. Vamos mostrar na manequim para vocês verem como seria. Vamos mostrar para vocês que aqui temos a manequim, tá bom? Então vamos pegar as medidas como se fosse para fazer para uma menina. Então vamos pegar toda a volta do busto, sempre em cima do busto, tá bom? Toda a medida da cintura, na parte mais fininha da cintura, tá bom? Vamos pegar a medida do quadril da menina, bem em cima do bumbum, a medida do quadril, tá bom, gente? Quando você trata de um tchutchu de bailarina, geralmente ela vai usar uma malha inteira. Então precisamos pegar essa medida de cima do ombro, da altura do pescoço, até esta medida aqui abaixo da perna, tá bom? E essas são as medidas principais do que nós temos que ter. E vamos pegar também esta medida da perna aqui, tá bom, gente? Então é busto, cintura, quadril, altura do corpo e coxa, tá bom? Essas são as principais medidas que temos que ter para poder confeccionarmos a nossa malha, tá bom, gente? Então aqui nós temos, primeiramente, o decote. Vamos riscar o decote da menina. Aqui seria o ombro. Meu giz tá meio pequeno, gente. Acho que daqui a pouquinho eu vou ter que pegar um outro giz ali. Aqui nós temos a manga, ou seja, a altura da cava, tá bom? A gente tem que ter em conta que se a menina é pequena, o bracinho dela não é muito grosso, né, gente? Então, não podemos fazer uma cava muito alongada, que é para não perdermos material, porque senão ela vai ficar grande demais na cava, tá bom, gente? Tem que ser de acordo com o braço da menina. Aqui, então, vamos fazer a cava. Aqui seria a altura do ombro e o decote do pescoço, tá bom? Isso aí. Aqui a medida da cintura, aquela parte mais fininha da cintura. E aqui nós vamos achar o comprimento da malha. Então, seria da altura do ombro, próximo do pescoço, até aquele comprimento que eu mostrei para vocês, bem no meio da perna da menina, tá bom? Ela teria 52 de comprimento, tá bom? É infantil. Esse aqui seria um tchutchu para uma menina infantil, tá bom? Que aí conforme o tamanho de cada um, mas esse aqui seria infantil. Aqui nós vamos fazer a cava da perna. Essa seria a parte da frente, tá bom, gente? Então, na parte da frente, geralmente a cava é mais aberta e a parte do fundilho é mais em cima, tá bom? Ó, aqui temos o quadril, a medida do quadril, e aqui a medida da cintura, onde sobe pro busto. Certo, então aqui já estamos praticamente com a metade da malha riscada, tá bom, gente? Vamos fazer o corte agora. Aqui nós vamos cortar o pescoço. Aqui vamos fazer o ombro. O ombro sempre levando em conta que ele tem uma leve inclinação, pois o ombro não é reto, tá bom, gente? Sempre tem que dar uma leve de uma inclinação no ombro. Aqui vamos fazendo a cava. Toda a cava sempre é cortada assim. Aqui a parte do busto. Vamos afinar para a cintura. Acho que eu tô bem na frente, né, gente? Vamos por aqui.
Aqui temos a parte do fundilho. E vamos subir para a perna, tá bom, gente? Acho que daqui agora vocês conseguem ver melhor. Aqui é a parte da coxa. É que eu sou canhota, gente, então às vezes complica um pouquinho de cortar para esse lado de vocês aí, para poder dar uma posição boa, mas tá bem, vamos tentar. Aqui então nós temos a metade da malha de uma bailarina, tá bom? Agora nós vamos tirar a parte de trás, ou seja, as costas da malha da bailarina. Como ele é um tecido com elastano, não vai ter necessidade de fazermos uma malha com abertura nas costas, tá bom? Porque ela tem uma boa de uma elasticidade. Aí a menina pode entrar e sair pela parte do ombro, tá bom, gente? A não ser que seja uma menina mais gordinha ou algo assim, aí então a gente faz a parte das costas aberta, fechadinha geralmente com pressão. O porquê que eu digo de fechar uma malha sempre com pressão, gente? Quando precisa ser aberta nas costas. Vamos explicar que é para a pessoa entender. As pessoas às vezes têm a mania de colocar zíper numa malha para dança. Mas acontece que o zíper ele não tem elasticidade. E se você colocar um zíper numa malha com elasticidade e um zíper que não tem elasticidade, na hora do movimento da dança a menina não consegue se movimentar. Porque o zíper vai ficar sempre, a malha vai ceder, mas o zíper não vai. Então pode acontecer da malha se romper contra o zíper, porque não vai encontrar a mesma elasticidade da malha no zíper, tá bom, gente? Então eu prefiro, quando vamos fazer malha para dança, usar a parte de trás fechada com um botãozinho de pressão. Aqueles botãozinhos de plástico de pressão, porque ele vai dar todo o movimento e não vai ficar segurando a menina na hora dos movimentos da dança, tá bom? Então, sempre que for necessário fazer a malha aberta atrás, vocês prefiram sempre usar botãozinho de pressão e nunca zíper. Exatamente por esse motivo, tá bom? Então, vamos cortar aqui a parte de trás da malha. Vamos sobrepor a parte da frente no tecido dobrado para cortarmos a parte de trás. Como já temos as medidas na parte da frente, não necessariamente precisamos usar a fita métrica para medir a parte de trás. É só sobrepor a parte da frente no tecido dobrado. A cava da parte das costas, geralmente, ela tem menos profundidade do que a parte de trás, tá bom? Então, vamos fazer aqui o risco. A parte do ombro também. A parte do ombro sempre na parte de trás, ela é um pouquinho mais alta. Ela sempre sobe um pouquinho em torno dos 2 dedos, que é para fazer a curvatura da parte das costas aqui, tá bom, gente? Que aí a costura vai ficar bem em cima e não ficar a malha puxando para trás. Porque se cortarmos a malha parelha, o ombro da frente com o ombro de trás, ela acontece da menina se dobrar e a malha fica sempre puxando ela para trás, tá bom? Tá, e o restante cortamos iguais. Toda a volta do busto igual, a cava igual, o quadril igual. Mas na parte das costas, a parte do fundilho, geralmente ela é cortada uns 3 dedos abaixo da medida da frente, tá bom? Que é para fazer o contorno do bumbum ali. E nunca vamos fazer a parte das costas, numa malha de dança, cavada que nem a frente, porque ela precisa fazer a cobertura da parte do bumbum. Então, sempre do fundilho, vamos tirar na reta até a altura da onde está a parte da frente. Então, ela tem mais ou menos toda essa distância aqui. Então, é essa parte aqui que eu me refiro, gente, ó. Aqui tá a cava da frente e aqui a cava da parte de trás. Vamos fazer o corte aqui, que aí vocês vão conseguir identificar melhor, tá bom? Aqui vamos cortar a parte das costas do pescoço. Acho que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Vou ter que voltar aqui. Acho que agora sim, agora eu consigo mostrar. Aqui vamos cortar o ombro. E vamos fazer o contorno da cava também, tá bom, gente? Aqui. Aqui vamos cortar o corpo.
Aqui nós vamos para a parte de trás do fundilho, que ela é uns 3 dedos mais comprida. Só que em vez de fazermos a mesma curvatura da frente, nós vamos tirar um corte na reta, até chegarmos na lateral da perna, tá bom? Então aqui ficamos com a malha cortada, tá, gente? Vê se dá para vocês entenderem agora aqui, ó. Vamos posicionar aqui para vocês verem. Então aqui seria a parte da frente, que vocês podem ver. Tem a curvatura da perna aqui. Aí. E a parte das costas, a linha é reta no corte da perna, tá bom? Então essa parte vai casar com esta aqui. Lateral aqui. Que depois essa parte mais comprida vai fazer o contorno para fechar o fundilho da malha, tá bom, gente? Então aqui praticamente temos a malha cortada. Nós temos que executar a montagem. Numa próxima aula vamos executar a montagem desta malha, tá bom, gente? Agora eu vou preparar a máquina para montagem e volto com vocês novamente para podermos então darmos a continuação à montagem desta malha, tá bom? Então agora a gente vai para a parte da montagem das malhas. Então nós vamos usar primeiramente uma máquina, seria essa máquina aqui, seria uma overlock. Essa aqui é uma overlock industrial 4 fios, tá bom, gente? Por que que tem que ser uma overlock 4 fios? Porque como é uma malha com elastano, ela precisa ser confeccionada numa overlock 4 fios, porque ela tem que acompanhar, a linha tem que acompanhar a elasticidade da malha, tá bom? Porque senão, se costurar numa outra máquina reta, quando a malha espicha, a linha não espicha, a malha vai arrebentar o fio, tá bom? Arrebenta o fio da linha. Então, primeiramente vamos fechar os ombros, juntando as duas partes, a parte da frente com a parte das costas. Fechando os ombros, numa primeira parte. Vamos fechar o outro ombro, parte da frente com a parte de trás, tá bom? Frente e costas. Agora vamos fechar as laterais, tá bom? Vamos pegar as duas laterais abaixo da cava. Aqui, gente, abaixo da cava, cava com cava. E vamos fechar a lateral da malha. Fechamos ela até o final, onde tem o começo da perna, da abertura da perna, tá bom, gente? Aqui vamos fechar a outra lateral. Agora vamos fechar, gente, a parte do fundilho, tá bom? Frente com costa. Aqui vamos fechar toda a malha frente com costa. Ok, gente, ó. Malha pronta e fechada, tá bom? Agora vamos virar a malha no sentido do direito, que estávamos, claro, a princípio, avesso com avesso, tá bom? Agora vou virar o lado direito para fora. E nessa volta aqui, aonde é manga, aonde vai a perna e aonde vai o pescoço, nós vamos fazer uma colocação de elástico, tá bom? Para isso vamos usar pedaços proporcionais conforme cada parte, no elástico fino. Seria 2 peças iguais para as pernas, 2 peças menores para os braços e uma peça maior para a volta do pescoço, tá bom? Então, para isso, vamos começar pelo braço primeiro. Vamos ver se a parte retirada deu. Tá. Vamos primeiro fechar as duas laterais do elástico. Vamos fechar a outra. Cuidando, gente, para não deixar o elástico torcido, tá bom? Aqui já vamos deixar fechado também o elástico das pernas. São 2. Já vamos fechar junto, tá bom?
E vamos fechar também o elástico que vai para a volta do pescoço. Vamos conferir, gente, primeiramente, se esse elástico na volta do pescoço aqui vai dar, tá bom? Aqui temos um pedaço do elástico, vamos ver se vai dar certo. Precisamos primeiro dar uma medidinha, tá bom, gente? Ela tem que ser um pouquinho menos do que a abertura, exatamente como ela está. Um pouquinho menos do que a abertura deixada na borda do pescoço, tá bom? Bom, agora vamos pegar as duas menores que são dos braços. Vamos pegar pelo lado de dentro da costura do braço, na parte inferior da cava. Vamos posicionar o elástico ali. E vamos levar na máquina para colocar, tá bom, gente? Tá dando pra ver aí? Tá. Então, vamos achar a metade do elástico e vamos colocar junto com a costura da cava em cima do ombro, tá bom? E aí vamos espichar esse elástico para que ele fique na mesma proporção de tamanho da cava. E vamos costurar na overlock com o elástico esticado, tá bom? Esticando o elástico e prendendo junto com o tecido, colocando o elástico pelo lado do avesso da peça, tá bom, gente? Coloca o elástico pelo lado avesso da peça e passamos a lateral na máquina, tá bom? O primeiro braço já está pronto. Ela ficou assim, que depois ela vai numa outra máquina para dar acabamento, tá bom? Vamos colocar a segunda parte, ou seja, no outro braço. Pegamos a costura com a costura pelo lado interno da peça. Esticamos o elástico na mesma proporção, para que não fique um lado mais esticado que o outro. De preferência, vamos segurando aqui na mão assim, né, gente? Para manter o elástico esticado na mesma proporção, tá bom? Senão vai ficar um lado mais enrugado e outro menos. Então, ele tem que mais ou menos ceder na mesma proporção a peça. Aqui o braço já deu. Vamos colocar agora o elástico das pernas, tá bom? Colocando na lateral da perna, pelo lado interno da peça. Vamos executar exatamente como fizemos a parte do braço, tá bom? Mantendo o elástico esticado conforme o tamanho da abertura. E vamos prendendo pelo lado direito, pelo lado do avesso da peça, prendendo o elástico, tá bom? O elástico sempre fica no lado avesso da peça, nunca no lado direito. Primeira perna já foi. Vamos para a segunda perna, tá bom? Vamos pegar aqui a costura com a costura da perna. Vamos prender aqui. Levamos a máquina pelo lado interno, igual ao outro lado, tá bem? Vamos executar igual. Gente, essa é uma parte, ela é bastante rapidinha de fazer, tá bom? Não é uma parte demorada, não é um trabalho que se torne demorado essa função de montar malha, tá bom? É uma parte que é mais rápida, vamos dizer assim. Aqui temos então a malha, já com elástico nas pernas, elástico nos braços. Agora vamos colocar elástico nessa borda da volta do pescoço aqui, tá bom? Pegamos em cima do ombro, exatamente como foi feito no braço e na perna, aplicando o elástico pelo lado direito da peça. Aliás, pelo lado avesso, gente. Pelo lado avesso da peça. Perdão, me confundi.
E aí vamos esticar na mesma proporção, igual fizemos nas outras partes, tá bom? E aí vamos prender o elástico com a borda da malha, tá bom? Sempre mantendo esticado, que nem estou fazendo aqui, para mantermos a mesma proporção de elasticidade no elástico, tá bom? Aí, gente, já está quase concluída a nossa malha. Agora nós vamos, depois dessa máquina aqui, vamos fazer a execução. Aqui já está pronto, viu, gente? Ó, ela ficou assim. Agora nós vamos, desta máquina aqui, gente, nós vamos passar para uma outra máquina. Ela é chamada de galoneira. É uma máquina que trabalha com a linha em Bonlon, em elasticidade. Para fazermos a dobrada da malha, do elástico da malha, tá bom? Então ela é uma máquina que faz essa barra com costura dupla e ao mesmo tempo a linha vai ceder conforme cede o elástico, que é para não acontecer na hora de vestir o elástico ficar querendo ceder e não conseguir, porque a linha vai estar segura. Então essa máquina ela vai fazer esse mesmo movimento acompanhando o movimento do elástico. Por isso que a barra nessas costuras de malha é feita na máquina da galoneira, tá bom? Vamos apresentar essa máquina para vocês agora. Bom, gente, essa máquina aqui que eu vou apresentar para vocês, ela seria uma máquina galoneira. Ela trabalha com 3 fios, certo? E é a máquina que vai fazer a bainha na nossa malha, tá bom? Então, para nós usarmos essa máquina, é uma máquina específica para esse trabalho, só para costurar e fazer barra em elastano. Essa máquina aqui, gente, a gente vai trabalhar com ela com o tecido a parte direita para cima, tá bom? Então é um trabalho um pouco complicado de fazer, porque você não consegue ver aonde está passando a agulha embaixo, tá bom? Então você vai ter que levar praticamente no tato da mão, tá bom, gente? Que é só no tato da mão que você vai sentir aonde tem que ir o tecido, certo? Então aqui a gente vai dar um acabamento na virada na barrinha das mangas e das pernas e do pescoço, tá bom, gente? Ele é um ponto costura dupla. A gente vai costurar com elástico esticadinho também, que é para não arrebentar a malha na hora que a menina vestiu, tá bom, gente? Esquecemos da tesoura, gente. Vamos levantar para pegar a tesoura. Nós precisamos da tesoura para cortar a linha da máquina, tá bom? Então um lado já foi. Vamos agora para o outro braço. Vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Dobrando aqui para dentro a viradinha. A gente vai colocar embaixo na agulha. Vamos torcer, gente, porque não arrebente a linha, tá bom? Porque acontece muito de arrebentar a linha no meio do processo. E aí termos que parar o trabalho para enfiar a máquina novamente. Mas se tudo der certo, não vai arrebentar. A gente vem trazendo a malha esticada, né? Que é para o fio ter a mesma proporção de elasticidade do tecido e do elástico, tá bom, gente? Para não acontecer de arrebentar e começar a desmanchar a costura da peça. Estamos usando aqui um tecido dourado com bastante elastano. Aí. Agora vamos fazer, gente, a volta do pescoço, tá bom? Essa voltinha de cima aqui. Agora vamos dobrar ela também.
voltinha de cima da nossa malha. O processo é todo o mesmo, tanto no braço, quanto nas pernas, no pescoço. A dobrada é a mesma, tá bom, gente? Agora, depois da nossa malha pronta, nós vamos vestir. A gente arrebentou. Vamos ter que retirar a peça e conferir a nossa linha na máquina, porque nossa linha aqui arrebentou, tá bom, gente? Então vamos ter que voltar aqui para nós enfiarmos novamente a nossa máquina. Essa máquina acontece muito, gente, de arrebentar a linha, tá bom? Então é normal estarmos costurando e aí temos que voltar às vezes, muitas e muitas vezes, às vezes ao começo da costura, porque a linha arrebenta, tá bom? Isso é normal. Vamos novamente. Vamos começar novamente do ponto onde paramos. Espero que dessa vez dê certo. Certo, a gente tá dando. Vamos lá novamente. Depois da nossa malha pronta, gente, vamos vestir ela na manequim infantil, que está ali já nos aguardando, para podermos ver como é que ficou. E depois nós vamos partir para uma terceira etapa, que seria a montagem da parte do tchutchu da bailarina, tá bom? Então, depois desta montagem, que esta seria a segunda, vamos montar a terceira parte, que seria a parte da saia do tchutchu da bailarina, tá bom, gente? Que vamos fazer agora o mesmo processo com a parte das pernas da nossa malha. Vou fazer a voltinha. Essa é uma malha muito bonita, viu, gente? É uma malha branca. Ela é toda trabalhada com fios dourados. Então eu já fiz exatamente num tipo de malha que eu usaria para uma fantasia de dança, tá bom? Com bastante brilho, uma malha bem brilhosa, bem bonita. Onde refletiria a luz do palco, daria bastante brilho à bailarina que estaria dançando, tá bom? Vamos à outra perna e praticamente estará concluída a primeira parte da nossa fantasia tchutchu de bailarina, que seria a parte do corpo da menina, né? Então, gente, está pronta a nossa primeira parte do tchutchu da bailarina, que seria a nossa malha, tá bom? Nossa malha que nós vamos agora aplicar na nossa boneca, que seria a nossa manequim. Aqui, gente, essa aqui seria a nossa manequim infantil. Vamos mostrar o processo na hora de vestir, tá bom? Então a manequim nós vamos vestir assim como seria na menina, na bailarina, pela parte de baixo, pelas pernas, né? Entrando pelo pescoço. Vocês viram,
vejam, gente, como tendo elasticidade, a malha vai sempre servir, tá bom? Aqui, ó. Então, está pronta, concluída a nossa primeira parte do tchutchu da bailarina. Claro que dependendo da dança, dependendo da coreografia, de repente seja mais incrementados, com mais babados, com mais bordados, mais aplicações e outras coisas. Eu só estou mostrando, no caso, a parte básica da malha, tá bom? Aqui seria a parte básica da malha. Provavelmente a menina, se for mais magrinha, dá para dar uma ajustada, só que a gente tem que experimentar depois a menina para ver. Mas praticamente entrou. Como o tecido, já tinha dito, ele tem bastante elastano, entra certinho, serve certinho, não precisa de muita prova, não precisa de experimentar muitas vezes, tá bom? Uma única vez seria o suficiente, é mais prático e mais rápido, tá bom, gente? Então aqui está concluída a nossa primeira parte da fantasia da bailarina. Agora nós vamos passar para a execução, no caso da segunda parte, tá bom? Agora nós vamos fazer a parte da saia, a parte do tchutchu da bailarina. Numa próxima aula faremos a mostra de como montar a parte da saia da bailarina. Bom, gente, dando execução na nossa parte, segunda parte, aliás, a terceira parte da nossa fantasia tchutchu de bailarina. Vou mostrar para vocês agora a execução do que será feito a seguir, tá bom? Então aqui temos 6 partes, uma, duas, três, 4, 5, 6. São 6 partes de tule. Cada parte dessas aqui, ele contém uma tira com aproximadamente 8, 9 metros de tule, tá bom? Então, esses 9 metros de tule em cada tira dessas aqui, ou seja, são 6 tiras de 9 metros de tule, elas serão cortadas na altura de cada menina, conforme o tamanho da menina, tá bom? Então, vamos cortar o tule em partes que dê para montar cada tira com 8, 9 metros de tule. Aí vamos fazer um franzido, gente, na lateral. Vamos pegar numa das partes, no comprimento da linha, vamos fazer um franzido, que nem foi feito aqui, tá bom? Um babadinho, como a gente chama, tá bom, gente? Então, depois desse babadinho pronto, nós vamos juntar todas as peças, uma em cima da outra, para conseguirmos executar a parte da saia da bailarina, tá bom? Então, aqui vou mostrar para vocês como isso tudo é feito, tá bom, gente? Nós vamos abrir aqui a primeira. Isso aqui já foi feito anteriormente, gente, para ganharmos um pouquinho de tempo, tá bom? Porque isso é um processo bastante demorado de ser feito, é uma questão de paciência, né, para podermos executar essa parte aqui, tá bom? Porque como são muitos e muitos metros, então se vamos ficar franzindo um por um, para vocês verem, aí vai ficar um pouquinho demorado, longo demais a nossa aula, tá bom? Então por isso que eu já trouxe já essa parte, já toda executada, tá bom, gente? Mas acho que franzido qualquer costureira sabe fazer, né? Não precisa da gente entrar em grandes detalhes para preparar o franzido. Agora a gente então vai fazer a montagem das sobressaias, tá bom, gente? Depois eu vou explicar do porquê das 6 camadas de tule, tá bom? Porque você poderia perguntar, por que não coloca tudo em uma só? Não, ela tem que ser montada em 6 camadas, tá bom? Depois, mais adiante, vocês verão o porquê dessas 6 camadas de tule. Aí a gente tem que mais ou menos ajustar o tamanho de cada, que dê mais ou menos o tamanho da cintura da menina, tá bom, gente? Cada tira dessa aqui tem que constar o tamanho mais ou menos da cintura da menina. Vamos fazer pelo tamanho da cintura da nossa boneca, tá bom? Vamos medir a nossa boneca aqui para vermos o tamanho que vamos precisar. Então, a nossa manequim infantil, ela tem 67 de cintura, tá bom, gente? É mais ou menos isso aqui, como vocês podem ver, tá bom? 67 centímetros de cintura. Então, aqui vai ser o tamanho da nossa saia, para podermos entrar com ela na nossa bailarina ali, tá bom, gente? Então, agora a gente vai fazer esse mesmo processo que foi feito nessa aqui,
nas demais saias, tá bom? Então vai sendo sobreposta uma em cima da outra, porque depois vamos costurar todas elas juntas, tá bom? Depois de elas estarem todas sobrepostas, vamos passar um alinhavo à mão para não perdermos o trabalho, alfinetando provavelmente, para podermos levar na nossa máquina, tá bom, gente? Vocês podem verem que tem bastante tule em cada babado, que é para dar uma boa cobertura na nossa saia de bailarina, tá bom, gente? Eu quero mostrar para vocês, aqui já trouxe pré-pronto. São 3 linhas de babado. Cada babado desses aqui tem 2 camadas, contendo cada camada 9 metros de tule cada uma, tá bom? Agora nós vamos unir as 3 camadas e fazer uma camada só, tá bom, gente? Vamos levar agora na overlock, onde nós vamos unir cada uma das camadas, unir as 3 juntas agora aqui, para fazermos uma saia só, tá bom? Bom, gente, dando continuação na nossa saia de bailarina, nós vamos usar agora um tecido, seria um cetim dourado, a princípio um cetim com elastano, né? Ele tem levemente um pouco de elastano aqui, como vocês podem ver. Nós vamos fazer a saia no dourado, porque a nossa fantasia seria um tchutchu de uma bailarina representando o sol. Então, por isso ela é em amarela e em dourado, tá bom, gente? Essa bailarina, no caso, seria de uma dança onde ela representaria o sol. Então, agora, dando continuação, vamos deixar esta parte, esta etapa, que já está pronta, que já está confeccionada. No tchutchu, deixaremos ela um pouco na espera. E vamos usar o tecido agora para cortar a outra parte de cima do nosso tchutchu de bailarina. Então, o que nós vamos cortar? Nós vamos cortar um godê poncho. Um godê poncho nós vamos usar o tecido dobrado em 4. Vamos dobrar ele em 4 para podermos tirar o godê inteiro, tá bom, gente? O que nós temos que ter em mente para cortar o nosso godê poncho? Vamos ensinar uma regrinha básica para vocês, tá bom? Nós temos que ter o comprimento da nossa saia da bailarina. Nossa saia da bailarina, medindo pelo tule aqui, nós temos uma saia de 25 centímetros, tá bom? Então, nós temos que cortar uma saia no cetim dourado no comprimento de 25 centímetros. Mas a cintura da nossa bailarina, medindo aqui na nossa boneca, a nossa bailarina teria um quadril de 70 centímetros. Então, nós temos que fazer uma saia que consiga entrar e passar pelo quadril da menina, tá bom? Então, a nossa saia vai ter na cintura 70 centímetros de quadril. Como vamos cortar essa saia? Para vocês terem uma ideia. A nossa saia godê poncho, ela é cortada da seguinte maneira. Nós temos que ter a medida do quadril da menina, que seria 70 centímetros. Esses 70 centímetros, nós vamos dobrar ele em 8 vezes. Aqui nós temos 2, aqui nós temos 4 vezes e aqui nós temos 8 vezes. Dobrando em 8 vezes, nós vamos ficar com 8 partes iguais de 9 centímetros cada uma, tá bom? Então, se o comprimento da nossa saia é de 25 centímetros, 25 com mais 9 dá 34 centímetros. Então, nós temos que ter na nossa saia dobrado o tecido em 34, 35 vamos colocar, porque se precisarmos de algum recurso a gente tem, tá bom? Então, vamos dobrar o nosso tecido num comprimento de 35 centímetros. Isso é o básico para qualquer godê poncho que vai ser cortado na vida, tá bom, gente? Então, essa aí é a medida básica. Sempre para cortar o godê poncho, para saber a medida da cintura, você vai pegar o tamanho da menina dividido em 8 vezes, a cintura da menina, e vai ver quanto é que dá, tá bom? Nosso tecido aqui tá um pouquinho torto, vamos pegar na parte mais curta. Vamos diminuir um pouquinho que tá muito comprido, tá bom, gente? A gente não pode desperdiçar material, então a gente tem que fazer exatamente na medida que pede, porque não podemos perder material, né, gente? O material hoje em dia tá caro, então temos que manter o tamanho que vamos precisar, tá bom?
Aqui nós estamos com 38, pode ficar assim. Vamos deixar ela no 38. Então, dobramos aqui na metade. Agora, vamos medir aqui novamente, mais 38 centímetros. E vamos dobrar ele novamente para lá, tá bom? E aí, nós vamos ficar aqui com o tecido dobrado em 4 vezes. Aqui nós dobramos o tecido em 4 vezes, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai tirar uma saia godê poncho. Essa saia, a medida godê poncho, é uma medida para qualquer modelo de roupa que você vai fazer, tá bom? Uma maneira de cortar para a saia sair inteira sem costura, tá bom, gente? Tanto para roupa de prenda, para qualquer tipo de fantasia, ou seja, vestido de prenda ou até vestido de festa, ou que você precisar que não saia com costura nas laterais, tá bom? Então, vamos dobrar o tecido em 4 vezes aqui. Temos que organizar porque ele não fique enrugado ali, tá bom, gente? Aqui, ó. Sempre conferindo direitinho, nunca fazer correndo. Sempre com calma e com paciência, porque é um trabalho um pouquinho mais complexo, tá bom? Então, aqui nós temos uma medida de 35 centímetros. É para nós dobrar um pouquinho mais, né, gente? Aqui temos 38, vamos dispersar um pouquinho, porque aí nós vamos fazer um outro trabalhado depois na lateral, tá bom? Tudo isso parece muito fácil, gente, mas ele é bem trabalhoso de acertar, tá bom? Tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência para acertarmos o nosso material. Não podemos ficar com o tecido enrugado, né? Temos que estar com ele todo certinho, tá bom? Agora temos que ter, gente, o giz, porque nós vamos precisar para fazer uma riscada aqui, tá bom? Vamos pegar um giz aqui. Então, nós tínhamos a medida de 34 centímetros, certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a fita métrica. Vamos abrir um pouquinho a nossa câmera aqui para vocês poderem acompanhar, tá bom? Vamos baixar um pouquinho mais. Assim, para vocês terem uma boa visão do que nós vamos fazer. Então, aqui nós temos o canto do tecido, nessa ponta aqui. Nós vamos usar a ponta da fita métrica e vamos colocar bem no canto do nosso tecido, tá bom, gente? Aí nós vamos ver quanto nós temos aqui. Nós temos aqui 38 centímetros, tá bom? Mas 38 é muita coisa porque nós vamos fazer. Vamos marcar a nossa saia nos 35 centímetros, tá bom? Deixamos com 37, vamos deixar com 37. Aí nós vamos marcar nos 37 centímetros. Sempre mantendo a ponta da fita métrica no canto, vamos fazendo um círculo com a fita métrica e sempre usando o giz para marcarmos o círculo, tá bom? Nunca deixando sair a ponta da fita métrica do canto do nosso tecido, tá bom, gente? Ó, aqui nós continuamos a marcação. Sempre mantendo o mesmo canto, vamos marcando um círculo. Usamos a fita métrica como se fosse o nosso antigo compasso escolar, certo? Creio que os alunos mais antigos, eles costumavam usar o compasso escolar, né? Então, é mais ou menos a mesma base, como se fosse um compasso escolar. Então, aqui nós já temos riscada todo o contorno da lateral da nossa saia, tá bom? Aqui já vou sublinhar com mais força, para vocês poderem acompanhar com mais facilidade. Então, temos um círculo onde os dois lados vão medir igual, tá bom? Ó, medindo 37 centímetros, vamos fazer essa linha aqui, tá bom? Então, nós temos que, antes de cortar essa lateral, nós temos que fazer o corte também da cintura, aonde tínhamos medido que daria 9 centímetros. Aí, vamos fazer a mesma coisa que fizemos na parte de baixo, tá bom? Marcando os 9 centímetros, mantendo sempre a ponta da fita métrica no nosso canto do tecido e vamos sublinhando os 9 centímetros, tá bom?
que seria a medida que nós vamos tirar para encaixar a cintura da nossa bailarina, tá bom, gente? Bom, feito isso, então a nossa saia da bailarina está praticamente pronta para ser cortada, tá bom? Aqui nós vamos efetuar o corte da nossa saia de bailarina. Lembrando que estamos usando um cetim dourado com elastano, tá bom, gente? Ele tem um ótimo acabamento e não amassa muito. Para esse tipo de saia, o cetim funciona normal. Então, mostrando para vocês, aqui nós temos já cortada a nossa saia de bailarina. Mas como nós vamos fazer um formato de sol, nós vamos dobrar novamente em 4 e agora vamos dobrar a nossa saia novamente em 8 vezes, tá bom? Então aqui vamos arredondar os cantos para fazer as pétalas da nossa saia, tá bom, gente? Vamos tirar os cantinhos dos dois lados, que a nossa saia de bailarina vai ficar em formato de pétalas de flores, tá bom? Aqui temos a nossa saia de bailarina em formato de pétalas de flores. Se vocês puderem ver, aqui, formato de pétalas de flores. Então agora o que vai ser feito? Agora nós vamos aplicar esta saia que nós cortamos agora, vamos levar ela na máquina para fazer o acabamento na nossa lateral e depois ela será aplicada posteriormente sobre a saia da bailarina, tá bom, gente? Ela vai ficar aqui aplicada sobre a saia da bailarina. Vamos levar agora na máquina, então vamos dar o acabamento na nossa saia. Bom, gente, como vocês podem ver, já estamos aqui praticamente pronta o nosso tchutchu da bailarina, tá bom? Então aqui nós temos as 6 camadas de tule, conforme eu mostrei a execução, foram cortados 9 metros, 6 tiras de 9 metros de tule para cada babado desses aqui, tá bom? Então aqui nós temos 6 camadas de tule, ó, 6 camadas, cada camada contendo 9 metros por 25 centímetros. Pelo lado de cima, nós já temos aqui sobreposto o nosso tule, nós temos a nossa sobressaia cortada em formato de pétalas. Ela foi toda cortada em formato de pétalas, como explicado anteriormente, e agora foi presa junto na cintura, junto com as camadas de tule que tínhamos aqui, tá bom? Então ela foi toda montada uma sobre a outra, não pode ser montada todas numa camada só, porque senão ela não dá volume na nossa saia, tá bom? Então por isso que são colocadas 6 camadas, que é para ser dado o volume necessário que precisamos para o nosso tchutchu da bailarina, tá bom? Então essas partes já estando pré-pronta, vamos deixar um minuto essa parte de lado aqui, que ela já está pré-pronta. Vamos retomar com aquele tecido que foi confeccionado a malha, porque nós temos que fazer um cadeirão com a mesma malha para a gente pôr na nossa saia, para dar o acabamento na cintura da nossa bailarina, tá bom? Então a gente vai usar o mesmo tecido que foi usado na malha pro cadeirão, que é para dar uma continuação e um alongamento na nossa bailarina, tá bom, gente? Por isso que usamos o mesmo tecido confeccionado da malha para executar o nosso cadeirão, tá bom? Nosso cadeirão nós vamos dobrar aqui e vamos dobrar ele novamente aqui. Então vamos dobrar ele em 4, porque vamos tirar uma tira de aproximadamente uns 11 centímetros, tá bom? 11 centímetros é o suficiente para fazermos o cadeirão da cintura da nossa bailarina. Então aqui nós vamos fazer o corte, para retirarmos essa tira aqui
que vamos precisar para confeccionar o cadeirão, tá bom, gente? Aqui 11 centímetros, dobrado são 22 centímetros, tá bom? Porque como ele tá dobrado em 4, nós tiramos uma altura de 11, nós vamos ficar com 22 centímetros, tá certo? Então aqui nesse nosso cadeirão, nós temos que fazer cortes na diagonal da nossa saia, tá bom? Que é para poder dar o afinamento na cintura da nossa bailarina. Aí vai conforme a medida de cada cintura, né, gente? Não são todas as meninas iguais. Para isso, nós vamos ter as medidas de cada menina para termos a medida de cada cintura, tá bom? Sendo que a parte de baixo do nosso cadeirão, ela tem que ter, alcançar naquela medida dos 70 centímetros que nós tínhamos da borda da saia, tá bom? Então, como já estamos com a nossa saia pronta, nós vamos medir exatamente o quanto nós temos aqui na nossa saia, tá bom? Vamos medir aqui a cintura da nossa saia e vamos ver exatamente quanto nós temos aqui. Porque aquela parte do cadeirão, ela tem que chegar aqui, tá bom, gente? Nós temos com 34 centímetros. Então, vai dar 68. Nós tendo 34 centímetros aqui, um pouquinho menos, ó, deu 32. Mas como nós temos um tecido com elastano e ele espicha, então a gente pode deixar um pouquinho menos, tá bom? Aí aqui nós vamos dar um outro corte. Na diagonal a gente vai dobrar ele aqui, para dar o mesmo acompanhamento, tá bom, gente? Dobramos aqui ele em 4. Para tirarmos o mesmo ângulo da cintura. Tá bom, gente? Então aqui nós temos o nosso cadeirão. Agora nós vamos levar o nosso cadeirão até a máquina, para nós fazermos a montagem da nossa saia, tá bom? Vamos ali confeccionar. E eu vou levar a câmera para mostrar para vocês como vai ser feita essa montagem, tá bom? Bom, gente, dando aqui continuidade à montagem do nosso cadeirão, nós vamos pegar as duas partes e vamos juntar direito com direito, deixando a parte do avesso sobreposta para o lado de fora, tá bom? Aí vamos fechar o nosso V. E vamos fazer a mesma coisa na outra lateral. Juntamos aqui, vamos fazer a outra lateral igual, tá bom, gente? Agora, para nós termos uma sustentação melhor na menina, na nossa bailarina, vamos usar dentro desse cadeirão um elástico para manter essa saia bem firme na cintura, tá bom? A menina não pode ficar dançando e se preocupando com a saia que tá solta ou que pode cair, tá bom, gente? Então a gente vai usar um elástico na medida da cintura da menina, que tenha o suficiente para manter seguro. Vamos juntar as duas pontas e fechamos na lateral do nosso cadeirão, tá bom? Muito bem, gente. Feito isso, vamos virar o nosso cadeirão. Aqui já temos o nosso cadeirão pronto, tá bom? Praticamente pronto. Nós temos ainda um detalhe para fazer, porque não podemos deixar o nosso cadeirão com o elástico solto dentro, tá bom? Então agora nós vamos passar por uma outra máquina, que seria uma máquina da reta, onde nós vamos prender esse elástico na parte de cima do nosso cadeirão, tá bom, gente? Então vamos ali na outra máquina e vamos fazer isso aqui. Muito bem, gente, aqui essa máquina é uma máquina reta, ela é uma máquina reta industrial, tá bom? É uma máquina que eu uso frequentemente para executar nossos trabalhos aqui também. Então nós vamos prender, pegar o elástico que tínhamos colocado dentro, vamos puxar ele bem para a parte de cima, tendo cuidado de alinhar as partes inferiores, e vamos prender ele com leves costuras. Não precisa ir até o final, tá bom, gente? Só leves costuras para manter o elástico preso na nossa lateral. Vamos pegar a tesoura que a costureira esqueceu. Precisamos de uma tesoura para fazermos o corte, tá bom, gente? Aqui a nossa linha tá terminando. Infelizmente a nossa linha falhou. Vamos ter que
repor linha aqui, tá bom, gente? Só um minuto. Como toda costureira sabe, a linha de vez em quando falha, né? Então precisamos repor uma linha dourada na nossa lateral aqui. Então já prendemos uma lateral. Nem prendemos, gente, falhou a linha. Vamos novamente aqui. Nós vamos novamente. Vamos fazer ela em 4 vezes, tá bom, pessoal? Para manter a saia bem segura e o elástico não sair do lugar. É só o suficiente da largura do elástico, tá bom? Essa costura não necessariamente precisa ir até o final da nossa roupa. Simplesmente para manter o elástico na posição sempre alta na cintura, para não descer aonde não precisa ir, tá bom, gente? Nossa linha arrebentou. Novamente vamos ter que enfiar a nossa máquina, tá bom? Isso acontece. Tá bom, gente? Então aqui nós temos o nosso elástico dentro do nosso cadeirão, já firme no lugar, como vocês podem ver, tá bom? Então agora esse cadeirão aqui será aplicado em cima da nossa saia do tchutchu da bailarina, tá bom, gente? Agora nós vamos pegar a nossa saia, novamente vamos passar para outra máquina, porque essa costura precisa ser uma costura que tenha elasticidade. Então ela tem que ser costurada na overlock, que é para ela ceder conforme o quadril da nossa bailarina, tá bom, gente? Então vamos para a próxima máquina. Bom, gente, como tinha falado, nós vamos colocar agora o nosso cadeirão, conforme nós fizemos aquele momento atrás, na cintura da nossa saia da bailarina, tá bom? Então aqui nós temos a nossa saia da bailarina, não é? Então aqui nós vamos aplicar este cadeirão. Nós temos que ter a lateral dele. Aí nós vamos achar aqui a lateral, certo? Então nós vamos aplicar isso aqui, tá bom? Então nós vamos pegar essa saia pelo avesso, que vai ficar mais fácil para nós, tá bom, gente? Vai ser menos estressante, porque ele é um pouquinho chato de fazer esse trabalho, tá bom? Porque é um trabalho onde tem muito tecido, tem muito tule, então ele é bastante complicado da gente aplicar aqui. Espero que eu consiga passar para vocês exatamente como é feito, tá bom? Vamos juntar as duas laterais do cadeirão. Na lateral achar um ponto X na lateral da nossa saia, e é onde nós vamos levar na máquina, tá bom, gente? Que nós temos que ter o cuidado para não pegar a parte de baixo dobrada na máquina, tá bom, gente? Na hora da montagem temos que ter um certo cuidado, tá? Não podemos pegar o tule dobrado na parte de baixo da máquina. Sempre prestando bastante atenção quando for colocar o cadeirão na nossa saia, porque ele é bastante chato de montar. Aqui agora nós vamos fazer um processo overlockando o nosso cadeirão na saia, tá bom? Praticamente nós estamos com a nossa saia quase pronta. Mas como ele é um tchutchu de bailarina, gente, nós vamos usar, depois da saia pronta, nós vamos usar um fio de aço, um passa-fio de aço, para mantermos o nosso tchutchu de bailarina parado de pé, tá bom, gente?
Então, por isso que nós usamos as 6 camadas de tule, porque agora nós vamos separar 3 e 3 camadas e entre 3 camadas vamos intercalar uma roda de aço, tá bom? Que agora posteriormente eu vou mostrar para vocês como é feito essa parte, tá bom, gente? Que é para nós mantermos o tchutchu da bailarina exatamente no lugar, tá bom? Vamos primeiro concluir esta parte aqui, que não podemos perder a concentração, para nós não estragarmos o nosso trabalho, tá bom? Aqui já estamos quase prendendo. Se quiser, a saia também poderia ficar, gente, sem armação de aço, tá bom? Se for o caso, pode até ela ficar sem armação de aço, só como um tchutchu simples, tá bom? Mas vamos incrementar, como eu tenho aço já disponível para esse trabalho, vamos aproveitar e vamos mostrar um tchutchu completo. Mas se precisar deixar ela assim também, não tem problema nenhum, ela vai ficar super graciosa, tá bom? Nunca esquecendo, gente, do cuidado de não pegarmos junto a parte interna da saia, tá bom, gente? Sempre temos que ter o máximo de cuidado aqui. Às vezes pode acontecer, gente, comer muita camada de tule, de quebrarmos a agulha da nossa máquina, tá bom? Então temos que ter sempre o máximo de cuidado ao fazer a execução desse trabalho. Estou reforçando, gente, por isso que eu estou demorando, tá bom? Estou fazendo uma segunda volta na costura do nosso cadeirão, para nós reforçarmos a nossa costura, tá bom, gente? Não necessariamente, estou fazendo isso aí unicamente por precaução. Entendeu? Muito bem, gente, aqui estamos praticamente com a nossa saia de bailarina pronta, tá bom? Vamos virar ela aqui para vocês verem. Vamos mostrar um pouquinho mais de longe. Viu? Praticamente está pronta a nossa saia de bailarina, tá bem, gente? Vamos aplicar ela em cima da nossa boneca para que vocês tenham uma ideia de como ele está ficando, tá bom? Muito bem, gente, aqui nós temos a nossa manequim. A nossa saia aqui está praticamente pré-pronta. Nós vamos aplicar agora a nossa saia na nossa boneca, tá bom? Só para vermos se ficou tudo ok, antes de fazermos a execução final, que seria a colocação do arame, tá bom? Como ela é uma saia que tem bastante elastano no nosso cadeirão, ela tem que entrar na nossa bailarina, tá bem?
Muito bem, gente, entrou. Como vocês podem ver, o nosso cadeirão sendo no mesmo material da nossa malha. Então a nossa bailarina deu um alongamento de corpo, tá bom? Então, ficou um alongamento de corpo. E a nossa saia da bailarina está praticamente no lugar, tá bom, gente? Nossa manequim é um pouco magrinha, ela poderia ser um pouquinho mais gorda. Mas infelizmente a nossa boneca é a que temos, um pouquinho mais magrinha. Ela praticamente está pronta, tá bom? Ela fica um pouquinho amassada porque ela está uma coisa aqui. Mas é mais ou menos isso, tá bom, gente? A nossa saia de bailarina. Agora nós vamos retirar de novo a saia da nossa bailarina, que já deu certo. E vamos fazer a execução. Vamos fazer agora a execução de colocação do arame na nossa saia de bailarina, tá bom? Então, como é um tchutchu de bailarina, ela já está assim, né? Praticamente de pezinho. Ela poderia até ficar assim, se quiser. Mas vamos fazer a execução da colocação do cabo de aço para nossa saia de bailarina ficar de pé, tá bom? Nós vamos usar agora, para concluir, uma roda de passa-fio de aço. Ele é um passa-fio usado na elétrica, então é encontrado em material de construção, tá bom? Materiais elétricos, hidráulicos, vocês encontram esse tipo de passa-fio. Ele é um passa-fio chatinho, tem um outro arredondado, mas não é aquele, tá bom? E é um passa-fio que ele é chatinho, meio que quadradinho assim, tá bom? Não vou dizer qual a medida, porque para cada tamanho de roda de saia é uma medida que vocês vão usar. Depois da saia pronta executada, que vocês vão mais ou menos calcular o tamanho de cada uma, tá bom? Então, esse cabo de aço é cortado na medida que deve ser usada. É um pouco mais porque ela precisa de um bom trespasse, tá bom, gente? Aí, depois que ela estiver cortada, nós vamos trespassar as pontas e vamos fazer um trabalho com fita isolante. Que a fita isolante não pode ser durex, tá bom, gente? Tem que ser a fita isolante, porque a fita isolante é a única que consegue segurar ele sem estourar e sem dar problema de escapar as pontas e machucar uma menina, tá bom? Então, se for feito exatamente assim, as pontas bem trespassadas, como eu fiz aqui, teve um bom de um trespasse, as pontas tem que estar sempre uma boa distância, né, enrolado com a fita isolante, que nem eu fiz aqui, tá bom? Que é para manter uma boa de uma segurança, para não ter perigo de escapar as pontas. Bom, o que nós vamos fazer agora com essa roda? Aqui nós temos a saia já pronta, né, virada para cima. Nós vamos juntar a sobressaia, que foi a última que colocamos, para dentro do centro da nossa saia, tá bom? Então agora aqui a gente vai separar 3 camadas do nosso tule, 1, 2 e 3. Essas 3 camadas do nosso tule, nós vamos seguir numa sequência e vamos juntar toda ela para o centro do nosso tecido, tá bom? Aqui as 3 camadas. 1, 2 e 3, tá bom? Então, as 3 camadas da nossa saia, nós vamos juntar essas 3 camadas no centro. Temos mais de 3. 1, 2 e 3. Essa aqui é uma 4ª camada. Então, essas 3 camadas, aí nós vamos juntar ela toda, fechar no centro, tá bom, gente? Aqui, vamos ter que achar as 3 camadas no geral. Vamos ver. 1, aqui, 2 e 3, aqui, temos que juntar ela no centro. Temos que ter um cuidadinho aqui, gente, para fazer a execução legal do trabalho, tá bom? Aqui. Então, as 3 primeiras camadas, nós vamos juntar no centro do tecido. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos alinhar bem, esticar bem as outras 3 que ficaram na mesa, tá bom, gente? A gente vai puxar direitinho, porque ele encolhe um pouco, não é? Vamos espichar bem primeiro. Ela não pode ficar dobrada, tá bom, gente? Ela tem que ficar bem esticadinha, porque nós vamos sobrepor entre elas o nosso arame, nossa roda de arame, tá bom?
Então, vamos esticar aqui, ó, para que o trabalho fique legal, para que o nosso tchutchu fique bem de pé, né? Para ele não descer para baixo, não ficar despencando na bailarina, tá bom? A nossa roda de arame, ela tem que ser um pouco menor do que o comprimento da nossa saia, tá bom? Que é para não ficar o arame muito na pontinha e não ficar aparecendo muito o nosso arame, tá bom, gente? Então, sempre que nós vamos cortar o arame, trespassar ele, trespassar de uma maneira que ele fique bem escondido dentro do nosso tule. Sempre tendo cuidado de espichar todas as 3 camadas, tá bom, gente? As 3 camadas de tule que nem eu tô fazendo aqui. É um trabalho um pouquinho demorado, gente, mas é um trabalho que tem que ser feito. Por isso que o trabalho da costureira às vezes parece fácil, parece rápido, mas não é. Ele é bastante demorado, muitas vezes bastante cansativo, bastante estressante. Temos que ter calma e ter paciência. Aqui, agora que nós estamos com ele todo já pronto, aí nós vamos sobrepor a nossa roda de arame em cima daquelas 3 camadas de baixo, tá bom? Depois que essas 3 camadas de baixo estiverem bem certinha, que nem está aqui assim, nós vamos sobrepor o nosso arame em cima. Aí sim, nós vamos juntar novamente as outras 3 camadas que tínhamos dobrado por cima do nosso arame, tá bom, gente? Só as camadas de tule. A sobressaia de cetim, aqui ela vai ficar solta só pro final, tá bom? Então aqui nós vamos devagarinho agora. Vamos puxando novamente. Bom, gente, como eu tinha falado, nós alinhamos primeiro as primeiras 3 camadas do nosso tchutchu de bailarina. Depois colocamos a roda de arame. Foi colocada a roda de arame. Depois as outras 3 camadas que havíamos separados para cima, baixamos ele sobre o arame, tá bom, gente? Aí agora estamos costurando, prendendo as 3 camadas. Aliás, as 6 camadas, não é? As 3 camadas que tinha embaixo, com mais as 3 camadas de cima. Então, estamos prendendo ela aqui, fazendo uma costura, prendendo as 3 camadas do tchutchu, como vocês podem ver, com as 3 de baixo, com as 3 de cima. Tendo o cuidado de deixar o nosso roda de aço no centro, sendo que temos que ter sempre o cuidado, gente, para não descentralizar o nosso arame. Ele tem que ficar sempre na mesma proporção em relação ao centro, tá bom? Senão a nossa saia da bailarina pode ficar torta. Então temos que sempre ter o cuidado ao prendermos o arame, sempre esticando bastante o nosso tule, para que ele não fique encolhido também. Vamos sempre dando uma puxadinha a mais, costurando ele aqui, juntando as 6 camadas de tule, tendo o cuidado para mantermos o nosso arame na posição central, tá bom, gente? Não podemos deixar o nosso arame sair fora da nossa roda central, sempre esticando o nosso arame e dando o nosso acabamento final. Vamos costurando, é um pouquinho demorado, por isso que eu já fiz um pouco, porque é uma costura que tem que ser feita manualmente, não existe outra maneira. Tem que ser presa manual, tá bom, gente? Não tem como dizer, vamos colocar na máquina para andar mais rápido, não. Ela tem que ser feita manualmente, tá bom? Exatamente como eu estou fazendo aqui. Tendo cuidado sempre de puxar o nosso tule e prender com uma costura. Pode ser uma costura longa, não precisa ser pontinhos muito pertinho, coisa assim. Só temos que ter o cuidado de prender todo o de cima com o de baixo, tá bom? Sempre cuidando aqui, ó, que a parte de baixo venha junto. Passando sempre por cima do arame, fazendo a volta no nosso arame com a linha, tá bom? Que é pra gente manter o nosso arame centralizado no lugar.
Aqui vamos prendendo. Aqui temos a nossa bailarina que apareceu aqui na porta. E aí, Brenda, como é que está? Você está bem? Nossa bailarina está um pouquinho assustada, ela não gosta muito de aparecer, gente. Então, vamos deixar nossa bailarina de ladinho ali. Vamos continuar aprendendo aqui. Já estamos quase no final. Vamos ter um pouquinho de paciência nesta parte do vídeo, tá bom? O resultado final sempre fica muito legal. É um processo lento que tem que ser feito, tá bom? É uma costura que tem que ser feita manual, gente. Tem que ser preso manual, tem que ser feito manual. Por isso que se chama um trabalho de artesanato, tá bom? Porque é um trabalho que tem que ser confeccionado um a um, com calma e com paciência. Já estamos quase no final. Mas acho que a nossa linha não vai dar, gente. Vamos ter que pegar mais um pouco, encher a agulha novamente, tá bom? Eu achei que daria, mas não deu. Falta um pedacinho aqui. Vamos cortar aqui. Mas já dá pra ver, gente, que o nosso tchutchu já está quase pronto, tá bom? Ele praticamente vai ficar assim. Ó. Então, o nosso tchutchu de bailarina fica, ó, paradinho de pé, tá bom, gente? Agora eu vou dar a conclusão final no pedacinho que faltou ali. Depois nós vamos vestir na nossa bailarina para nós vermos o resultado final, tá bom? É isso aí, gente. Então, praticamente está pronta essa parte aqui. Muito bem, gente. Aqui já concluí, né, a parte final da nossa saia de bailarina. Como vocês podem ver, a costura lateral foi toda feita, centralizada a roda em torno do eixo da cintura, tá bom? Então, ele tá mais ou menos centralizado aqui e foi toda ela costurada. Gente, uma coisa que tem que deixar bem claro para todos vocês. É obrigatório que seja cabo de aço usado na elétrica, tá bom? Vocês não podem usar uma roda de arame qualquer para confeccionar esse tchutchu da bailarina. Por quê? Porque a roda de aço, ela faz esse movimento e ela volta para o lugar. Se vocês colocarem um arame qualquer aqui, ela vai fazer isso aqui e vai amassar e o tchutchu vai ficar torto. Ou a menina vai sentar, ou bate em qualquer lugar, quando vê o tchutchu tá todo torto no palco, tá bom? E esse fio de aço, essa passa-fita que é usado na elétrica, de aço, que é um ferrinho chato, ele vai, mas ele volta, tá bom? Mesmo que ela bata aqui, ele vai voltar sempre para o lugar. Então, por isso, a necessidade de ser sempre usado o cabo de aço, tá bom, gente? Bom, agora a gente vai colocar a saia aqui sobre a nossa roda do tchutchu. Então, eu sempre aconselho a vocês a aprender com um pontinho, pode ser um pontinho meio que invisível, cada pétala da nossa flor com o tchutchu embaixo. Pelo seguinte, quando a menina está dançando, pode acontecer... Quando a menina está dançando... Opa, arrebentou a nossa linha aqui. Vamos fazer de novo, gente. Nossa linha aqui escapou. Se não, quando ela está dançando, se nós deixarmos a sobressaia solta, ela vai dançar, a sobressaia vai voar e vai parar fora do lugar, tá bom? Então, sempre esticando a sobressaia e dá um pontinho invisível em cada pétala da nossa flor, para que a pétala permaneça no lugar durante os movimentos da dança, tá bom? Nunca podemos deixar isso aqui solto, porque se deixarmos solto,
ele vai parar lá na cabeça da bailarina e aí não vai ser legal, né? Vai ficar um trabalho feio. Então, prendendo sempre todas as pétalas, como já expliquei para vocês, o motivo de prendermos, tá bom? Prendendo sempre todas as pétalas. Claro que isso aqui, né, gente, é só uma base, né? Isso aqui pode ser todo ele incrementado, pode ter aplicações de flores, de fitas, enfim, conforme cada dança, conforme cada coreografia, vamos fazer uma aplicação de algo diferente, né? Não precisa ser exatamente isso aí. Pode ser com outro formato, não ser de flores, pode ser com pétalas mais alongadas. Enfim, aí isso aqui é só uma base para terem ideia como é feito, como para de pé uma saia de uma bailarina, tá bom? Mas a criatividade na hora da montagem, conforme cada coreografia, fica a critério de cada professora, de cada criadora, tá bom? Aqui poderia ser aplicado várias coisas, como fitas na lateral do acabamento das nossas pétalas. Pode ser aplicada fitas ou passa-fitas, ou sei lá, rendas gregas, qualquer coisa para dar acabamento, tá bom? Como também pode ser aplicado flores em cima, enfim, várias coisas que podemos fazer para incrementar melhor a nossa roupa. Mas como estamos fazendo a princípio uma aula base, é o suficiente. A incrementação deixamos para uma próxima aula, de repente, se surgir, ou a critério de cada professora, tá bom, gente? Aí vamos dando o acabamento em cada uma das pétalas, prendendo sempre todas as pétalas, tá bom? Agora vamos vestir a nossa bailarina para mostrar para vocês como vai ficar o nosso tchutchu na bailarina, tá bom? Bom, gente, aqui ó, já está pronta a nossa roupa da bailarina. Como vocês podem ver, essa aqui a menina é a Brenda, a nossa futura bailarina. Então aqui está o tchutchu da bailarina. Como vocês podem ver, a roda da saia fica toda de pezinho, ela não desce. A bailarina pode dançar, pode levantar os braços, Brenda, sim. Isso, assim, na posição de bailarina. A nossa saia fica toda paradinha de pé e a nossa saia não desce, tá bom, gente? Vocês podem ver, ó. Mesmo que ela movimente, a saia vai ficar de pezinho, tá bom, gente? Olha só, tá pronta a nossa bailarina. É isso aí, gente. Então, nossa videoaula termina por aqui. E qualquer coisa, mais explicações, seria por uma próxima aula, tá bom? Neste tempo de pandemia que impediu o Dança Bagé e outros eventos. Bom, gente, esse vídeo foi uma execução do projeto cultural Videoaula, Introdução em Costuras de Fantasia. Selecionado no âmbito do edital Aldir Blanc, lei número 1 do ano de 2020, Fruição Cultural, Fomento à Cultura 3. Agradeço os esforços, agradeço a secretária Ana Carla, o Neymar e a equipe sempre atenciosa. Ao prefeito Divaldo Lara por colocar excelentes profissionais à frente do Secult. A pandemia impediu a todos de trabalho, enfim, vamos tocar para frente. Que Deus nos proteja.